Olá, gente, eu sou a Mariana Becker, bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho, eu vou fazer umas perguntas para o Vinícius, esse um mês de férias dele aqui em Portugal, tá bem? Bem, vamos lá. Primeiro, o que você achou assim que você chegou, que você aterrissou, que você chegou em Portugal, que você saiu do aeroporto? Qual a sua primeira impressão? Bom, a primeira impressão aqui, quando a gente pisa no Portugal, pelo menos para mim, é a segurança. Eu piso ali, ponto, já sei que eu vou poder te ligar e que ninguém vai levar meu telefone, que nenhum mal vai acontecer. É uma sensação de segurança que a gente tem assim, que não se compara. Nós viajamos muito, desde grandes metrópoles quanto interior. E o que você tem para dizer pra gente em relação a isso? Assim, Mariana já está 2 anos e meio aqui, eu tô lá e cá, eu trabalho no Brasil, estou passando minhas férias aqui. O que deu para perceber nessas férias aqui, nesse mês aqui, nessa interação de interior para grandes metrópoles, a gente escolheu, Mariana, o interior para viver, porque é mais em conta, incomparável em questão de arrendamento, de custo de vida, enfim. Comparado com Lisboa e Porto, o interior é muito mais em conta. A gente está aqui na região de Santarém, Tomar, porém a gente conheceu esse mês mais para o norte. E, enfim, qualquer pedaço daqui já é primeiro mundo, estrutura tremenda, entendeu? Estradas magníficas, porém o interior ele tem uma peculiaridade. O que a gente vê não vê aquelas agitações que tem normal numa cidade grande. A gente vê um povo muito acolhedor. A gente não vê, assim, tem imigrantes em qualquer pedacinho de Portugal, tem imigrantes. Quem estiver aqui vai entender que em Lisboa, em Porto, tem demais. Então, quando você chega no interior, você, às vezes, é novidade. E por mais que você possa achar que vai passar um preconceito, uma xenofobia, pelo contrário. O povo português ele é acolhedor, eles consomem muito a nossa cultura comparada com outro país, lógico. Ela é muito próxima de Portugal, se a gente for comparar com outros países, né? Então eu sinto esse acolhimento no interior, essa ajuda mútua. Os vizinhos perguntam como você tá, se tá tudo bem, entendeu? Como é que foi o seu dia. São coisas que eu não vejo mais lá no Rio de Janeiro, entendeu? No Brasil. Eu não encontro com meu vizinho lá e meu vizinho me pergunta como é que estão as coisas, como é que foi o meu dia. Assim, são coisas que passam batido, desapercebido, e aqui você tem essa proximidade, esse acolhimento. Não tem muita palavra para dizer, não. É um povo acolhedor, independente de qualquer coisa. Bem, logo que ele chegou, ainda estava no final do período letivo das meninas. E você pôde acompanhar um pouquinho desse final. A nossa filha mais velha foi finalista, está indo para o primeiro ano do primeiro ciclo. E eu queria saber o que você achou dessa interação com a escola. Sim, eu vou tentar explicar de uma maneira para vocês. Elas estudam aqui, é no jardim de infância, no caso, né? Só que a nossa mais velha estava no último ano de jardim de infância para poder ir pro primeiro ciclo. Então todo fim de ciclo eles fazem uma festa de finalista aqui. E a gente teve essa festa, deu tempo de eu chegar pro fim do ciclo, né? E os professores e tal, as turmas, os pais, eles fazem muita questão de estar próximo. Essa questão da educação de base, ela é muito valorizada aqui em Portugal. Os pais, as pessoas, elas têm a consciência disso. Teve-se uma surpresa para as duas docentes da turma da minha filha. Elas ficaram muito emocionadas com isso tudo.
E a gente ainda fez parte do meio, né? Porque eu sou pai, né? Praticamente de férias, mas fiz ali parte do meio e vi o valor que eles dão para a educação de base, para a formação do ser humano, que é mais ou menos até os 7 anos, aí os especialistas vão poder dizer, mas realmente é uma fase que se forma um cidadão e eles dão valor para isso. Eu achei muito interessante. Dentre os passeios que a gente fez, existem algumas peculiaridades, coisas que a gente consegue viver aqui e no Brasil a gente não pode viver mais. E dentre eles são os parques de merenda que a gente tem nas estradas, nas cidades, para poder parar, enfim. E aí eu queria saber o que você acha disso, dessa cultura, e como é que a gente viveu isso, para contar para eles um pouquinho. Ah, sim. Na questão das viagens, né, dos passeios, na medida do possível, quando a gente pode, a gente está de férias, né? A gente aproveitou muito para passear, para praias, parques, e aqui também tem as praias fluviais, que a gente até tem belíssimos lugares parecidos no Brasil, porém não tão bem conservados quanto aqui. Eles dão um valor maior para isso. Então a gente pega muita estrada, e aqui seria a famosa farofa no Brasil e tal, a gente levar o nosso próprio lanche, a nossa própria refeição, para minimizar os gastos, né? Eles têm muita consciência, que o povo daqui tem muita consciência na questão dos gastos. Eles sabem que se ficar um dia inteiro na praia e deixar para consumir lá vai se gastar muito. Então é normal, todo mundo que está à tua volta ali está consumindo alguma coisa, está fazendo aquela farofa. E às vezes você pega aí meia hora, 1 hora de estrada, vai ter uma parada de serviço nas autoestradas. Essa parada de serviço que seria? Seria um restaurante, um banheiro, um posto de gasolina, nesse sentido. E tem o parque de merendas. O parque de merendas, todos eles muito bem ajeitados, conservados, mantidos, né? A manutenção deles. Você pode sim ali sentar, muitos deles têm parquinho para criança, como se fosse uma praça pública, tem lá uma mesinha, cadeira, você faz um piquenique ali, pode fazer uma refeição, muito econômico para a pessoa que está com uma família numerosa e às vezes vai passar o dia inteiro fora de casa. Você levar a tua própria refeição e você está sabendo o que você está comendo, você preparou na tua casa, então você não está comendo qualquer coisa na rua. Além de ser econômico, é muito mais saudável, né? E tem a parte também que, além da parte da economia, né, e que eles preservam muito aqui, é a interação entre a família. Então, assim, às vezes param vários carros da mesma família para poder estar ali, para poder participar, para poder fazer aquela interação, e cada um traz alguma coisa, enfim. Eu acho isso muito legal. E eu quero manter muito isso com as meninas, né? Em relação às estradas, a gente pegou bastante estrada. Infelizmente, né, vamos ser sinceros, as portagens não são baratas, são caras. Mas o que você acha em relação à parte das estradas, né? Infelizmente a gente teve um contratempo na volta da viagem, e conta um pouquinho pra gente. Sim. Bom, estrutura impecável. Não tem. Eu rodo bastante em alguns estados do Brasil, ali no Rio, Minas Gerais e São Paulo. Algo comparável a uma autoestrada daqui seria a nossa maior rodovia de lá, que é a Dutra, né? Do Rio para São Paulo, que ela é muito bem conservada, porém por conta de todas as suas tributações e os seus pedágios. Aqui não é diferente, não é barato. A gente tem as portagens, que chamam aqui, que são os pedágios, eles já são automáticos. Se você não tiver aquele tagzinho no teu carro, você vai passando, quando parar num posto, eles acumulam mais ou menos a quantidade de quilômetros que você rodou. Porém, impecável, sinalização, marcas de refletíveis no chão, placas
quando vai se informar, questões de passar por cima de rios, né? Assim, impecável. Tem uma questão sonora em toda a estrada de ponta a ponta. Se você por um acaso se desviar ali da linha, você já vai sentir que não está na tua linha certa e voltar. Aqui tem muitas vezes a questão de uma estrada vazia, né, por não ser numerosa a população. Então às vezes você pode relaxar na direção e sair da tua linha ali. Quando tu bate naquele ponto ali, vai bater o sonoro, vai trepidar, você dá aquela acordada e volta para a tua direção. E isso foi uma das coisas que eu achei mais interessante. Vale a pena também falar. Tem as autoestradas, que são essas que dispensa comentários, são impecáveis, primeiro mundo, e bem caras, por sinal, as portagens. Mas tem as opções, são as nacionais. As nacionais, elas não são pagas, porém você roda muito pelo interior, né? Você está passando por uma cidade, por exemplo, você vai para, a gente está aqui em Santarém, vai para Aveiro, a gente vai passar por Coimbra. Se for por uma autoestrada, você vai só de estrada até lá. Se for de nacional, tu vai passar por dentro de Coimbra. Então vai ter às vezes um trânsito da cidade, às vezes você vai passar por zona urbana. Tem aquela questão daquelas casinhas bem antigas que são de beira de estrada aqui. Então a tendência é diminuir a velocidade, né? Você geralmente vai ali a 50 em zona urbana, coisa que numa autoestrada você vai a 120, 140 e chega ao teu destino mais rápido. Mas tem as opções que não custam nada. Porém, tem essas peculiaridades aí de, porém, passar dentro de cidade, em região urbana, enfim. Mas uma coisa legal também que eu acho, uma diferença boa, é o fato da autoestrada. A gente pegar a estrada e normalmente em volta você não tem muito para conhecer, é só a plantação, enfim. E enquanto que na nacional não, a gente consegue entrar pela cidade e conhecer a cidade, né? A gente passeia pela cidade. Agora também tem um outro contraponto, que é pelas nacionais você leva mais tempo normalmente do que pela autoestrada. Então, às vezes você pode até dobrar o tempo por conta de você estar na nacional. Então aí você tem que pesar, às vezes a diferença é muito pouca, e aí você tem que avaliar se você vai pela autoestrada, se você vai pela nacional, se você quer dar um passeio, se você quer parar em alguma cidade, ou se você quer ir direto para o seu destino e pegar uma autoestrada. Então isso também é um ponto. E uma outra coisa que eu particularmente só não gosto, que para mim é o mais difícil na nacional, é que tem muitas estradas aqui, as nacionais, né, me referindo às nacionais, que não tem acostamento, que aqui se chama berma. O acostamento aqui é berma. Então, as nacionais tem muita parte delas que não tem acostamento. Então, você não tem é só a pista de ir e a pista de vir. Então, se você precisar de um respiro para alguma coisa, você não tem. Já na autoestrada não. Normalmente são 3 pistas e mais a berma. Então, isso também é uma diferença. A gente aproveitou e andou de transporte público no Porto. E aí eu queria saber o que você achou, como é que foi as meninas, né? Primeira vez que elas andaram, porque aqui em Tomar tem transporte público, mas a gente não utiliza porque a gente tem carro. E também os horários são muito mais espaçados. E a cidade é pequena, dá para fazer muita coisa a pé, se for necessário. E aí a gente lá no Porto não, a gente usou. O que você achou? Uma questão importante de dizer, essa questão do carro. Para quem vai morar ou pretende nas grandes metrópoles, o normal é ter condução o tempo todo, 24 horas por dia. Então, às vezes é tranquilo de você chegar e poder ficar sim no transporte público, poder ir e vir tranquilo. Se você vier para o interior, é uma das dificuldades que você passa aqui, você tem que ter um carro. Pode ser até um velhinho aqui, você compra a partir de 500 euros, 1000 euros, um carro velhinho. Você tem que ter um carro, porque não tem o transporte o dia inteiro, 24 horas, e durante o dia eles ainda são espaçados. Porque às vezes não vai ter aquele, por exemplo, na nossa cidade que é pequena, muito difícil para circular a cidade toda.
Geralmente é para ir de uma vila para outra, de um distrito para o outro, e aí é de meia hora, de uma hora e por aí vai. Então a gente tem que ter carro. Então tudo que a gente faz aqui é com carro. Quando a gente foi ao Porto, conheceu o Porto, aí a gente fez o passeio, né, de metro, que é como se fosse a gente do interior aí. A gente está morando no interior e vai para uma cidade grande, quer andar no metrô, né, quer andar num trem, algo diferente para quem está no interior, e aqui não é diferente. E então a gente foi, andou no metro para as meninas. Foi uma sensação incrível, impecável também, não tenho o que falar. Para quem está acostumado, eu tenho como falar do Rio de Janeiro, né? É trem lotado e metrô lotado. Aqui não tem isso, é o tempo todo. E eu não sei especificar, parece que é elétrico. Então ele passa e não faz aquele barulho de trilho, sabe? Ele passa e faz. Assim, também não tem aquela barulheira para quem mora em volta. É muito, muito tranquilo, rápido e eficaz. Bem, uma coisa que a gente tem, que chama muita atenção do Vinícius, que eu já estou acostumada, né? E isso é uma coisa muito impactante para o Vinícius, mas eu acabei já acostumando, que é o horário de almoço dos portugueses. Aqui, normalmente, o horário de almoço pode variar entre 1 e 2 horas. Eles aqui preservam muito o almoço e ainda dão, dependendo, né? Eles ainda descansam um pouco depois do almoço. Então, por isso das 2 horas. E aí, o que você acha? Como é que foi a tua experiência? Mariana já está acostumada, eu impossível, ainda não estou habituado. Quem pretende aí a ter essa empreitada para vir para o lado de cá vai ter que se acostumar com isso. O português não abre mão é sexta que chama? É a sexta. A sexta que chama logo depois do almoço, é aquele cochilo. E às vezes tem até algumas cidadezinhas do interior do Brasil aí que acontece isso. E aqui é geral. Você vai fazer alguma coisa numa repartição pública, por exemplo, aqui, está fechada para o almoço. Assim, um cartório, por exemplo, aqui, fecha para o almoço. É muito complicado. Às vezes a gente vai numa loja de roupa ou táxi. A gente vai querer um táxi na hora do almoço. Não tem, assim... É difícil. A gente tem que se habituar com essa realidade deles, a verdade é essa. Eles fazem questão desse horário deles, eles não abrem mão disso. Outra coisa também, como eu vim passar as férias aqui no mês de férias deles, que é em agosto, que é pra gente como se fosse o nosso janeiro no verão. A maioria das férias escolares aqui, e Mariana vai poder dizer melhor do que eu, tem uma lei aqui que a criança é obrigada a ficar com os pais pelo menos 2 semanas nas férias. Então, por mais que a escola possa cobrar, mesmo estando de férias, a escola possa cobrar para ficar, tem que ficar pelo menos 2 semanas de agosto fechada. Então, os pais, as fábricas, a maioria das repartições fecham em agosto. Então, todo mundo, praticamente o país todo para. Entendeu? A não ser se for hotelaria, enfim, restaurante, parte de serviços assim, não vai parar. Mas, no geral, para e, por exemplo, a gente precisou fazer um reparo no carro, coisa simples. A chave não estava funcionando, o trio, né? A tranca automática. E o mecânico, eu cheguei numa quinta-feira, o mecânico pediu para eu voltar na sexta-feira, eu voltei na sexta-feira, ele pediu para eu voltar na terça seguinte. Aí na terça seguinte ele abriu o jogo comigo. Ele falou, olha, eu tô com 2 de férias, eu tô com um que fechou, acabou o contrato e não renovou, eu tô com 3 a menos, eu tô sem ninguém, a não ser se eu pegar para você e não te dar data para te devolver, então fica com o carro que eu não vou pegar. Então eles são bem justos com isso, eles nem pegam o serviço. Porque não tem mão de obra, as pessoas param mesmo, param as férias e acabou. A gente, para fazer um reparo no carro, tem dificuldade. Então, as férias estão acabando, você está voltando para o Brasil, eu e as meninas, a gente continua aqui. E o que você tem a dizer, assim, faz um apanhado geral dessas férias, dos nossos passeios, a gente conheceu muito lugar incrível. Na verdade, eu acho que Portugal é um país pequeno, mas é incrível, ele tem de tudo.
Cada dia mais eu fico mais apaixonada e feliz de morar aqui. É claro que é difícil, a saudade aperta, eu sinto muita falta da minha família, mas realmente é um país encantador. Então, o que você tem a dizer assim desse um mês que você passou aqui com a gente? A impressão que eu tenho é, logo de cara, primeiro mundo não se compara. E a questão dos 3 pilares que são motivos da Mariana estar aqui com as meninas, que é a educação, a saúde e a segurança. Realmente é muito bom, as coisas funcionam, você sabe, se você trabalhar aqui, você sabe que os seus impostos estão sendo bem empregados, você vê o retorno disso. Tem algumas questões aqui no custo de vida que estão mudando por questões globais, né, pela questão da guerra em si, porém o custo de vida aqui ele é barato para o que se ganha comparado a um salário mínimo daqui. Não tem que fazer uma conversão de real para euro. Se você ganhar em euro, o teu custo-benefício aqui não tem como comparar com o do Brasil. O poder de compra aqui é muito maior. Então, assim, são as coisas que eu vejo aqui durante um mês, é que você consegue fazer sim um passeio, você consegue sim tirar umas férias. É um país que tem as estações bem definidas, né? Então, como eu já vim no verão, agora eu vou ver se eu consigo vir no inverno. No geral, né? Um país com uma natalidade baixa, então eles estão querendo sim que as pessoas venham para cá e tenham famílias. Eles estão investindo nisso, estão de braços abertos. Vocês vão ver muitas pessoas aí até falando muito bem do país e muito mal do país. Porém, o que a gente está falando aqui, a minha experiência, o meu ponto de vista aqui, eu não tenho que reclamar nesse ponto. A gente está sendo muito bem acolhido, está sendo muito bem recebido. Enfim, é isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários. Curte, compartilha com quem tá vindo, com quem tá querendo vir, com algum amigo, tá? E é isso.